Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Jaque, você é super bem-vindo e hoje a gente vai fazer a leitura da Palavra de Deus. A gente está lendo aqui o livro dos Salmos, convido você a ficar comigo até o final, vamos ver o que a gente pode aprender da palavra um pouquinho, mas antes vamos falar com Deus para que Ele ensine a gente, nos ajude a compreender o texto, né? Hoje a gente tem um texto para ler, e sobre a autoridade inclusive, e vamos ver o que a gente pode aplicar na vida da gente para que a nossa vida ela possa ser melhor e que a gente possa ser seres mais evoluídos e melhores, amém? Pai, em nome de Jesus, fale com a gente, eu peço ao Senhor que nos visite nessa leitura, nos ajude, peço que visite quem está me assistindo, essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem, fale com a gente, ó Deus, e tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e entendimento. Nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes da sua palavra, ó Pai. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, bora lá. Nós vamos ler hoje a palavra de Deus em Salmo 72. E você que está com a sua Bíblia, vem aqui comigo, né? Se for o caso, dá um pause no vídeo. Ou pega o celular, o que você tiver, mas é legal ter a Bíblia física, tá? E vem aqui comigo, nós vamos ler a palavra de Deus juntos, tá? E a palavra de Deus hoje para nós, nessa porção de hoje, reservada nesse dia, é o Salmo 72, em que o Salmo ele diz assim pra gente: Ó Deus, dá teus juízos ao rei, e ao filho do rei tua justiça, para que ele julgue teu povo com justiça, e teus pobres com equidade. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Que ele julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua por todas as gerações. Desça como a chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias, e haja plena paz enquanto durar a lua. Governe ele de mar em mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante dele seus adversários, e seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Társis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra o necessitado que clama, e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Ele os livra da opressão e da violência, a vida deles é preciosa aos seus olhos. Tenha ele vida longa e receba ouros de Sabá, que se interceda por ele continuamente em oração e o bendigam em todo o tempo. Haja fartura de cereal na terra que ondule até o topo dos montes, seja o seu fruto como o Líbano, e floresçam habitantes nas cidades como a relva da terra. Que seu nome permaneça eternamente e sua fama continue enquanto o sol durar. Nele sejam abençoados os homens, todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre seu nome, glorioso, e toda a terra encha-se da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Este salmo é o Salmo de Salomão. É legal a gente perceber que à medida que a gente vai lendo os salmos, a gente vai lendo os salmos de Davi, os salmos de Asaf, e agora a gente está encontrando um salmo de Salomão, que curiosamente é uma oração pelo rei, né? Salomão também, ele foi o rei que sucedeu a Davi. E aqui, quando ele fala sobre a oração pelo rei, gente, eu, pelo menos assim, fiquei pensando sobre os versículos 12 ao 14, que é o que me chama muito a atenção. Ele faz uma oração pelo rei, né, desejando vida longa ao rei, as bênçãos sobre o rei, a saúde sobre o rei para que ele prospere, para que ele continue agindo com justiça, julgando com justiça. E esse rei aqui pelo qual ele ora, né, ele faz essa oração, é um bom rei. É um rei justo, é um rei que cuida das pessoas, é um rei que pensa no próximo. Olha o que diz do 12 ao 14. Ele livra o necessitado que clama,
ele livra, né, também o aflito, quem não ajude, né, então ele ajuda essa pessoa aflita onde ela não tem ninguém com quem contar. Ele fala também que esse rei se compadece do pobre, do necessitado, ele salva a vida daquelas pessoas que se encontram em necessidade, ele liberta da opressão, da violência, né? A vida dessas pessoas são preciosas para ele. Então, olha que bênção é quando você tem um rei que tem esse olhar para o necessitado, para o pobre, para o aflito, né? Pelas pessoas que normalmente as pessoas assim em lugar de posição, elas não se preocupam. E quando a gente vê essa oração aqui sobre esse rei, me lembrou muito a palavra de Deus ali no livro de Provérbios, que quando o justo ele governa, o povo se alegra, mas quando é o ímpio, o povo geme. E parece que faz muito sentido até pelos dias que nós estamos vivendo, seja aqui na nossa nação ou várias nações, quantos países estão ali entre os seus governantes, né, entre as pessoas ali que lideram essas nações, pessoas que são ímpias e faz o povo gemer. A gente começa a procurar ali qual que é o melhor país, assim, onde a galera parece que tá bem, é difícil encontrar, porque todo país ali tem gente que tá gemendo, tem ali o pobre, o necessitado, o aflito que tá absolutamente esquecido. E aí, gente, eu fico pensando, o nosso papel como servos de Deus que tá lendo aqui a palavra de Deus, tentando aprender um pouco mais, qual que é a nossa responsabilidade aqui? Eu já falei em outros vídeos sobre isso. A palavra de Deus, ela nos instrui muito sobre isso na questão da autoridade, nós orarmos pelas autoridades. Porque a gente assiste, assim, os canais e a gente realmente fica aflito, porque a gente começa a ver o tanto de notícias ruins, né? O tanto que esses governos, eles fazem com que o povo venha a gemer de tanta injustiça, de tanta maldade sobre a gente. E muitas vezes a gente reclama, a gente fala mal, a gente deseja o mal, né? E esse não deve ser o nosso coração. É muito interessante que, compartilhando uma história com vocês, a gente tem um casal de amigos, onde na igreja deles eles têm um hábito que eu acho maravilhoso, que eu acho que toda igreja devia ter, né? Eles fazem assim, todas as refeições, seja no café da manhã, almoço ou jantar, eles oram pelos pastores, né? A liderança da igreja deles, pelos líderes, eles oram pelo governo, eles oram por todas as autoridades. E eu fico pensando como seria a nossa vida se todos nós tivéssemos essa posição também. Tipo, onde a gente vai, na hora que a gente for fazer o nosso almoço, tomar o nosso café, a gente colocar diante ali de Deus naquele momento as pessoas que lideram sobre nós. O nosso presidente, como que seria para que a gente pudesse ter um líder, um rei, né? Embora o Salmo fale um rei, nós não temos aqui a monarquia como sistema de governo aqui no Brasil, mas a gente fica pensando, como seria se a gente colocasse diante de Deus o nosso coração para orar ali pelos nossos governantes a ponto de eles se tornarem pessoas assim, como esse rei que era uma pessoa que se preocupava com pessoas e que a causa delas era importante para ele. Eu acho que isso falta muito na gente, porque é muito fácil a gente pegar e colocar a culpa de quem está ali sentado naquela cadeira com ali o poder da caneta na mão. Mas nós temos também uma autoridade dada por Deus que nós não usamos, nós simplesmente a gente se faz assim de louco, né? A gente pensa que o problema não é nosso. Só que a autoridade foi dada para a igreja. A autoridade da palavra de Deus está aqui para quem quiser e o acesso ele é livre. O Senhor Jesus ele já deu todo o poder e a autoridade para aquele que crê. Mas muitas vezes a gente não usa dessa autoridade porque a gente tem preguiça. E essa é a verdade, né, gente? A gente tem preguiça de tomar a nossa posição e de fazer o que a Bíblia orienta a gente a fazer. Quem tá lá, quem tá naquela posição ali de governo, que é ímpio, a pessoa não vai se preocupar, ela não vai ler Bíblia, ela não vai fazer nada dessas coisas, porque ela já está entregue a um sistema. Mas você que é parte do corpo de Cristo, você que entende a palavra de Deus, eu e você, né? Não só você, começa aqui em mim também. Cabe a nós assim pedir ao Senhor que venha abençoar ali o presidente, venha abençoar ali o governo, venha dar longa vida e venha dar um coração inclinado ao cuidado das pessoas, ao cuidado do pobre, do aflito,
Todos esses grupos de pessoas relatados aqui do versículo 12 ao 14, né? Alguém que se preocupa em libertar pessoas ali da opressão, libertar os cativos, né? Alguém que se preocupa realmente com os pobres, alguém que se preocupa realmente com o necessitado. Então, é muito fácil a gente fazer essa oração quando a gente tem um governo que tá tudo bem, que se preocupa, apesar que nós, né, como brasileiros, acho que faz muito tempo que a gente não sabe o que é isso. Mas quando a gente tem a oportunidade de colocar diante de Deus essas situações, tá aqui, gente, a oportunidade agora, pedindo para que o Senhor venha mudar o coração ali, né, do líder ali, dos governantes, seja de quem for, até do nosso governo na nossa cidade. Você na sua cidade pode orar, colocar diante de Deus o seu governador, os deputados e tudo mais, e deixar que Deus venha conduzir e fazer com que venha realmente o seu juízo, né, a sua justiça sobre nós. E isso, o poder tá na nossa mão, gente. O poder tá aqui na palavra de Deus, que a gente só não usa se a gente não quiser, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te despertado. Se você é líder de igreja, chama a sua igreja para orar pela cidade, pela sua cidade, pela nação. Tire momentos para fazer isso. Ensine a sua igreja a fazer isso também, porque, gente, não tem como. É literalmente o que diz a palavra de Deus em Provérbios: se um justo governa, o povo se alegra, mas se é um ímpio, o povo geme. Eu acho que o que mais a gente tem feito e tem visto é o povo gemer, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.